Olá, meninos! Então, hoje vamos continuar estudando, sobre o nosso sistema de numeração decimal. Então, hoje eu vou explicar para vocês sobre a composição e decomposição utilizando a adição e utilizando a multiplicação e adição ao mesmo tempo, que a gente chama de aditiva e multiplicativa aditiva. Isso, então, para fazer esse tipo de composição e decomposição, nós precisamos saber o valor posicional dos algarismos, né? Vamos lembrar lá aquele quadro de valor posicional, né? De acordo com a ordem, né? Com a classe de cada um. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos. Olha só o primeiro exemplo que eu coloquei. Então, para eu fazer a leitura desse número, como eu já havia explicado para vocês, de acordo com as ordens e classes, eu tenho que separar o grupo de 3 em 3, contando da direita para a esquerda. 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho a primeira classe. O 568 faz parte da primeira classe. Agora, o 4 e o 2 já está na segunda classe. Então, de acordo com aquele quadro de valor de ordem, então, o 8 aqui, ele pertence à primeira ordem, que é a ordem da unidade simples. Ele está lá nas unidades simples. O 6 está lá na dezena simples. E o 5 está lá na centena simples, que é a primeira classe. Agora, o 4 já está na segunda classe. Então, a segunda classe é a classe dos milhares, né? Que nós lemos 1000. Então, o 4 está lá na unidade de milhar. Vou colocar em cima, milhar. E o 2 está na dezena de milhar. Então, para fazermos a composição, essa decomposição aqui, precisamos saber o valor posicional de cada algarismo, né? Então, aqui está o número formado, vamos fazer a decomposição dele, que é separar ele. Então, aqui, nós vamos fazer a decomposição, vamos separar ele pela forma aditiva primeiro, ó, aditiva, que é usando a adição. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o 2, ele está lá na dezena de milhar. Olha só como eu faço a leitura desse número. 24.000 está lá na classe de milhar, eu leio 1000. 24.568. Então, o 2 está lá na classe de milhar, então eu leio 24, olha, 20. Então, eu já falei, ó, 20. Então, ele está lá na dezena de milhar, então é 20.000. Coloco 3 zeros, é 20.000, porque ele está na dezena de milhar. Dezena é 10, 20, 30, 40, 50. Então, aqui é 2, então é 20.000. Então, 24.000. Só pela leitura já dá para perceber, né? 20.000 mais, porque eu estou utilizando aqui a propriedade aditiva, viu? Que é a adição. Agora, o 4, ele está lá na unidade de milhar, que é o 24.000. Então, eu li, ó, 4.000. Então, eu vou colocar o 4.000, que é 3 zeros. Mais, agora o 5, ó, 500. Então, tá lá na centena. Centena vem de 100. 100, 200, 300, 400, 500. Então, o 5 é 500 mais o 6, ó, 60. Então, ele tá lá na classe das dezenas, que é 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 mais 8, que tá lá na unidade. Então, aqui eu fiz a decomposição utilizando a propriedade aditiva, a adição. Agora, vamos fazer a decomposição utilizando a multiplicação e adição também. Vamos utilizar os dois ao mesmo tempo, multiplicativa, aditiva. Então, aqui, ó, o 2, ele pertence
a dezena de milhar, não é? Então, eu vou colocar 2 vezes, se está lá na dezena de milhar, então, eu vou colocar 10.000, ó, dezena vem de 10, de milhar, então é 10.000, vezes 10.000, mais, agora eu vou somar com o próximo, 4 vezes, ele tá lá na unidade de milhar, unidade de milhar é de 1.000, então é 1.000, mais 5, o 5 está lá na centena, centena vem de 100, então é 5 vezes 100, mais 6, 6 está lá na dezena, então dezena vem de 10, 6 vezes 10, mais 8 que está lá na unidade, unidade vem de 1, então é 8 vezes 1. Tá vendo? Então, aqui eu fiz a decomposição utilizando a adição e aqui nós fizemos a decomposição utilizando a multiplicação e adição. Fica dessa forma. Agora, o próximo exemplo aqui abaixo, que tem outro número. Então, não esqueça, ó, vamos formar grupo de 3 em 3. 1, 2, 3, para facilitar a leitura, que é dividindo as classes. Fica mais fácil para podermos fazer a leitura, né? É isso, agora está vendo. Então, vamos aqui, esse próximo número. O 4 está na unidade, o 1, dezena, o 3, centena, o 2, unidade de milhar, e o 1, dezena de milhar. Então, vamos fazer a decomposição utilizando a adição. Então, o 1, ele está lá na dezena de milhar. Então, dezena de milhar, então eu leio 10, né? 10.000. Lendo esse número aqui, ó, 12.314. Então, o 1 está lá na dezena de milhar. Dezena de milhar, então já fala, ó, 10.000. Então, 10.000 mais o 2 está na unidade de milhar, vem de 1.000, 1.000, 2.000 aqui, ó, 12.000, então aqui é 2.000, 2.000, porque ele está lá na unidade de milhar, que vem de 1.000, 2.000, 3.000, mais, agora o 3. O 3, ele está lá na centena, centena, 100, 200, 300, que é o 314. Então, 300 mais o 1 está na dezena. Dezena vem de 10, mais 10, mais 4 que está na unidade. Então, ele fica sozinho. Então, aqui eu fiz a decomposição utilizando a adição, a aditiva. Agora, vamos fazer a decomposição utilizando a multiplicação e adição, igual a primeira. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 1 na dezena de milhar, então vamos colocar 1 vezes dezena de milhar. Olha só, 10.000, 20.000, 30.000. Então, 1 vezes 10.000 mais 2 vezes, o 2 está na unidade de milhar, vem de 1.000. 2 vezes 1.000 mais 3 vezes, ele está lá na centena, centena vem de 100. 3 vezes 100 mais 1 vezes, ele está na dezena, dezena vem de 10. 1 vezes 10 mais
4 está na unidade. Unidade vem de 1. 4 vezes 1. Tá vendo? Então, eu fiz a decomposição utilizando a adição aqui. E aqui eu utilizei a multiplicação e adição. Agora, aqui eu tenho mais um número. Esse aqui já está decomposto, tá vendo? Está separadinho. Nós vamos formar o número que ele vai virar. Será que número que ele vai formar? Então, vamos compor. Aqui é o contrário. Aqui está decomposto. Agora, vamos compor ele. O que é compor? É formar o número. Juntar, formar o número. Então, vamos lá. Aqui, ó. Aqui tá 5 vezes 10 mil, tá vendo? 1, 2, 3. Coloca um pontinho para facilitar a leitura. 5 vezes 10 mil. Então, aqui vamos resolver primeiro, ó. Quanto que é 5 vezes 10 mil? Dá 50 mil. Para facilitar, você faz assim, ó. 5 vezes 1 não é 5? 5 vezes 0 não é 0? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. Tá vendo? Então, 50 mil. 5 vezes 10 mil, 50 mil. Mais, olha aqui, 8 vezes 1000. 8 vezes 1000 vai dar 8 mil. Olha aqui, 8 vezes 1, 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. Então, vai dar 8 mil. Mais, vou colocar o maisinho. 6 vezes 10. 6 vezes 10 é 60. É o 6, né? 10 vezes. Ou 10, 6 vezes, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Aqui, ó, 6 vezes 1, 6. 6 vezes 0, 0. Então, 6 vezes 10 é 60. Mais 9 vezes 1, que é 9. Aí, tá vendo? Então, essa é uma decomposição que estava multiplicando e somando, ó. Multiplicativa aditiva. Aqui, nós transformamos ela só numa adição. Ainda está decomposto, ó. Não formamos o número. Será que número que vamos formar? Será que, ó, 50 mil mais 8 mil mais 60 mais 9. Quanto que é 50 mil mais 8 mil? 58 mil, não é? 58 mil. Mais 60 mais 9? 69. Então, vai dar 58.069. Uai, mas por que você colocou um zerinho aí? Porque é 58.069. Tá vendo que não apareceu a casa das centenas aqui, ó. Por isso que teve esse zerinho. Para você não ter dificuldade, é só fazer a operação aí. Vamos fazer aí para ver, ó. 50 mil mais 8 mil mais 60 mais 9. Aí vamos somar aí para tirar a dúvida, ó. 0 mais 0 mais 9, que vai dar 9. 0 mais 0 mais 6, 6. Aqui, ó, 0 mais 0, 0. 0 mais 8, 8. E o 5 eu vou descer, ó. Tá vendo? 58.069. Tem esse zero aqui mesmo. É porque que não apareceu a casa das centenas. Tá vendo? Então, o número que vamos formar é esse aqui, ó, que vamos compor. Então, essa decomposição, transformamos ela numa decomposição somente aditiva e formamos o número. Então, esse é o número que formamos. Tem um outro exemplo aqui, ó. Esse outro. Vamos ver que número que ele vai compor, que número que vai formar. Aqui está a decomposição, utilizando multiplicação e adição. Então, vamos resolver a multiplicação. 3 vezes 10 mil. Então, 3 vezes 10 mil vai dar 30 mil. Olha só, por quê? Ó, 3 vezes 1 é 3.
3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0. Então, é 30 mil. Mais 2 vezes 1000. Então, vai dar 2.000. Olha só. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. Mais 7 vezes 100. Vai dar 700. Aqui, ó, 7 vezes 1, 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. Mais 4 vezes 10, 40. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 0, 0. Mais 5 vezes 1, 5. Tá vendo? Então, aqui estava, né, a decomposição utilizando a multiplicação e a adição. Então, transformamos ela numa decomposição utilizando apenas a adição. Agora, vamos resolver a adição para formarmos o número, para compor o número. Vamos compor o número. Quanto que é 30 mil mais 2.000? Então, é 32 mil. Mais 700, mais 40, mais 5. 745. Então, 32.745. Olha só que número que formou, ó. 32.745 formou esse número. Para quem tem dúvida de resolver assim, é só armar aqui e resolver, ó. Vamos resolver aqui, ó. 30 mil mais 2.000 mais 700 mais 40 mais 5. Então, vamos lá? Aqui, ó, 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 5 vai dar 5. 0 mais 0 mais 0 mais 4 é 4. 0 mais 0 mais 7 é 7. 0 mais 2, 2. E o 3 eu vou descer, tá vendo? 1, 2, 3. 32.745, ok? Então, vamos lá, né? Vamos resolver a atividade para fixar melhor, tá bom? Até mais!